Fala galera, vamos à questão 4 do concurso ESA 2020, para quem concorre ao quadro geral, uma questão de matemática que diz o seguinte, determine a distância real em quilômetros entre duas cidades que se encontram a 18 milímetros de distância em um mapa cuja escala é 1/5 milhões. Letra A, 9, letra B, 90, letra C, 900, letra D, 9.000 ou letra E, 0,9. Bom, galera, temos uma questão de escala que a gente resolve através de uma proporção. Vamos montar essa proporção ainda. O que é muito importante de ressaltar que veio escrito no enunciado? Eu quero a distância real em quilômetros, beleza? E a distância que foi dado entre essas duas cidades no mapa, ela é de 18 milímetros, tá ok? Então aí nós temos unidades de medida diferentes, tem que se atentar a isso. E a escala que o mapa foi desenhado é de 1/5 milhões. Então a gente tem duas alternativas. Ou eu começo já passando a medida de 18 milímetros para quilômetro, e aí eu já fico na unidade que o problema está pedindo a resposta, ou eu faço isso ao final do meu cálculo, beleza? Eu vou optar por fazer ao final do meu cálculo. Então eu vou resolver primeiro em milímetros. Quando eu chegar na distância entre as cidades em milímetros, eu passo para quilômetro, tá? Então como que vai ficar isso? Ó? Na escala, como que funciona ela? Eu tenho que a cada unidade que a gente anda no mapa, cada unidade de medida, isso equivale a 5 milhões de unidade como distância real entre essas duas cidades, tá? Então, repetindo, essa escala de 1/5 milhões significa o seguinte, a cada uma unidade que eu ando lá no mapa, quando eu falo uma unidade, é uma unidade de medida, isso significa, equivale a andar 5 milhões de unidades de medida de distância real entre essas cidades, tá? E aí o que acontece? Qual é a distância entre essas cidades no mapa? Isso foi dado. Ela vale 18 milímetros. Então, qual vai ser a distância real? Vou chamar isso de x, beleza? Acabei de montar a proporção. Como que resolve a proporção? Multiplicação cruzada, tá? Então, isso vai ficar da seguinte forma, ó. Continuando aqui embaixo, a gente vai ter 1 vezes x, tá? É essa multiplicação aqui, nesse sentido, e depois essa multiplicação aqui, tá? É isso que eu estou fazendo. Então vai ficar 1 vezes x, isso dá x, igual a 18 que multiplica 5 milhões. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou fazer 18 vezes 5, depois eu só acrescento os zeros lá do final. 5 vezes 8 dá 40. Então, ó, fica o zero do 40, vão 4. 5 vezes 1, 5. Com 4 que foram 9. Então, 90 é o resultado de 18 vezes 5. Agora eu vou acrescentando os zeros que eu não tinha levado em consideração, ó, esses caras aqui. Então agora vai ficar, ó, 90 milhões. E aí em que unidade eu estou? Eu estou em milímetros. Por quê? Porque o 18 aqui em cima, ó, também está em milímetros, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou passar esse 90 milhões de milímetros para quilômetros. Para isso a gente precisa lembrar daquela tabelinha lá de unidades de medida. Vou escrever ela aqui, ó. Então a gente tem, ó, quilômetro, depois do quilômetro a gente tem o hectômetro, depois o decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, beleza? O que acontece? Quando eu faço um movimento nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, cada casa que eu ando é como se eu estivesse multiplicando por 10. E quando eu faço um movimento nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, cada casa que eu ando
é como se eu estivesse dividindo por 10. Tranquilo? E aí o que a gente está fazendo? A gente está saindo dessa casa aqui, ó, milímetros para quilômetros. Então eu estou indo no sentido da seta verde. Então eu estou indo dividindo por 10. Beleza? E quantas vezes eu vou dividir por 10? Eu vou dividir por 10 o seguinte, ó. Vou colocar aqui de laranja. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, 6 vezes. Então eu vou dividir por 10 6 vezes. É como se eu tivesse que voltar com a vírgula 6 casas. Porque dividir por 10 nada mais é do que voltar com a vírgula uma casinha. Beleza? Aí vocês vão falar assim, mas Paulo, onde que está a vírgula lá do 90 milhões? Quando a vírgula não aparece, significa que ela está aqui depois do último dígito. Se eu vou ter que voltar 6 casas com ela, então olha só, voltei 1, 2, 3, 4, 5 e aí finalmente está aqui, ó, 6. Ou seja, 90 milhões de milímetros, vou escrever isso aqui do lado, 90 milhões de milímetros equivale a 90 quilômetros. E essa é a nossa resposta. E isso nos leva no item B de bola. Tranquilo, galera? Bom, é o de sempre, né? Se vocês tiveram alguma dúvida no decorrer dessa questão, escrevam, eu vou tentando sanar essas dúvidas de vocês na medida do possível. Se tiverem críticas, sugestões, elogios, deixem lá também registrado. E no demais, um grande abraço a todos, sucesso. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Valeu!